Bom dia a todos, meu nome é Vinícius, estamos nessa linda manhã de sábado, começando o estudo do direito às obrigações e, por uma questão didática, metodológica, a gente vai começar, antes mesmo de enfrentar o conceito de direito às obrigações, por verificar os elementos estruturantes, os elementos que a doutrina qualifica como fundamentais, como essenciais a essa modalidade de obrigação, de modo a permitir que, posteriormente, ainda que de forma intuitiva, a gente possa conceber esse conceito. O primeiro ponto que a gente tem que analisar de plano, e é um ponto que inclusive já foi objeto de cobrança na prova da magistratura do Estado do Rio de Janeiro aqui, é a distinção inicial e fundamental entre o que se entende por obrigação e responsabilidade. Ora, tem se colocado que a obrigação é um dever jurídico originário, isto é, a obrigação teria respaldo ou num negócio jurídico ou em um dever presente na lei que é prévio, que é pré-existente. E toda vez que aquele que está sujeito a esse dever o descumpre, violando aquilo que foi previsto na senda negocial ou ainda aquilo que se encontra previsto na lei, geraria o dever jurídico sucessivo, que é justamente a questão da responsabilidade. Então, a gente vai chegar à conclusão que a responsabilidade só surge, só aparece se há a violação desse dever jurídico sucessivo. É o que a gente observa, por exemplo, da redação do artigo 186. O artigo 186 do Código Civil diz que, em razão da vida em sociedade, não se pode causar dano a quem quer que seja. Se, eventualmente, eu venha violar esse dever previsto na lei, vai acarretar a consequência incerta no artigo 927 do Código Civil. Isto é, vai acarretar o surgimento da responsabilidade. Em que medida? Aquele que violou o dever jurídico originário, aquele que causou dano a outrem estará obrigado a repará-lo. Exemplificando, nós poderíamos pensar naquela situação em que a pessoa, dirigindo de forma distraída, vem a causar um sinistro, uma colisão. Ora, com base na violação do dever objetivo de cuidado, com base na culpa, ela acabou cometendo um ato ilícito, violando, então, o dever jurídico originário. Nessa medida, vai surgir para ela a responsabilidade de reparar patrimonialmente esse dano causado. Então, esse é o princípio primado, fundamental e necessário para que a gente possa avançar. Entender que a obrigação é esse dever jurídico originário e que a responsabilidade é a sua consequência, é o seu correlato, isto é, vai ser gerada toda vez que descumprido esse dever inicial. Quando nós falamos da estrutura da relação jurídica obrigacional, e por que é importante falar da estrutura da relação jurídica? Para que nós possamos fazer a distinção entre outras relações jurídicas, como, por exemplo, a relação jurídica real, que concorrem no plano do ordenamento jurídico privado com a própria relação jurídica obrigacional. Então, entendendo os seus elementos estruturantes, entendendo as suas características próprias, a gente pode isolar quais são as nuances próprias do direito das obrigações e em que medida ele se difere da relação jurídica que seria paradigmática a ela, que é a relação jurídica real. Bom, nós sabemos, e isso é um conceito que a gente já traz de algum tempo, que toda e qualquer relação jurídica ela é composta por três elementos: os sujeitos, o objeto e o vínculo. Quando nós estamos no campo da relação jurídica obrigacional, esses sujeitos eles recebem um nome específico, uma nomenclatura própria. São denominados de credor e devedor, ou conhecidos ainda pelas expressões latinas
solvens e accipiens. O credor é chamado de accipiens, o solvens é o devedor. Quem é que pode figurar como credor ou devedor de relações jurídicas? Ora, só poderá figurar como credor ou devedor de relações jurídicas aqueles que, evidentemente, tenham personalidade, capacidade jurídica, aptidão de adquirir direitos e obrigações e a potencialidade ou a possibilidade de exercê-los no universo jurídico. Quem tem personalidade, quem tem capacidade jurídica, são, como nós sabemos, as pessoas que se classificam tradicionalmente em pessoas físicas ou naturais, e nós, os seres humanos, e as pessoas jurídicas ou morais. No campo das pessoas jurídicas ou morais, nos interessam de forma mais direta aquelas pessoas jurídicas que atuam no campo do direito privado, porque existem pessoas jurídicas de direito público, interno e externo. Essas são objeto de estudo do direito constitucional, do direito administrativo, do direito tributário. Já as pessoas jurídicas de direito público externo são alvo do direito internacional privado, são alvo do direito internacional público. Para nós, no campo, na perspectiva do direito privado, como já me referi há poucos instantes, nos interessa saber quem são as pessoas jurídicas de direito privado. Essas pessoas jurídicas de direito privado vão estar elencadas na nossa codificação, no Código Civil de 2002, no artigo 44. Lá eu encontro, por exemplo, listados como pessoas jurídicas de direito privado as sociedades, as associações, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e os empresários individuais, de acordo com uma recente inovação legislativa. Certo é que, para figurar como sujeito da relação jurídica, como credor ou devedor, como accipiens ou como solvens, necessariamente eu vou ter que ser uma pessoa. E é evidente também que a gente que integra o universo jurídico já sabe que para toda regra, se não há uma exceção, existem várias, inúmeras exceções. Nesse assunto em especial, a gente pode apontar que, excepcionalmente, entes despersonalizados, leia-se, entes destituídos de personalidade e capacidade jurídica, serão autorizados também a figurar como sujeitos dessa relação. Isto é, muito embora não sejam pessoas físicas ou naturais, muito embora não tenham ou não ostente a qualidade de pessoas jurídicas, essas pessoas, chamadas de pessoas formais, de entes anômalos ou entes despersonalizados, serão autorizados em determinadas situações a figurarem como credor ou devedor de relações jurídicas. Nós vamos encontrar exemplos específicos disso, por exemplo, analisando o artigo 12 do Código de Processo Civil. Lá, nós verificaremos uma autorização para atuar em juízo ativa ou passivamente do condomínio, representado por seu síndico, da herança jacente, representada por seu curador, do espólio, representado pelo inventariante. Nenhum dos três, isso é o ponto comum, isso é o ponto de contato entre eles, nenhum deles tem personalidade, tem capacidade jurídica e, mesmo assim, estão autorizados a figurarem, ora como credor, ora como devedor. O condomínio, aliás, é um exemplo paradigmático disso. O condomínio é credor de uma relação, de uma obrigação própria terreno da mais alta relevância, que é aquela estampada no artigo 1345 do Código Civil, que permite, então, ao condomínio a cobrança da cota ou da taxa condominial dos seus condôminos. Outra alteração que a gente acha interessante, e é interessante apontar, até porque
ainda bastante recente na senda do nosso ordenamento jurídico, se encontra no artigo, melhor dizendo, na Lei 11.804 de 2008, que regulamenta, que disciplina os alimentos gravídicos, permitindo, assim, que o nascituro, muito embora ainda não detenha personalidade jurídica, que ele possa figurar, então, como credor da obrigação alimentar. Ainda no campo dos sujeitos, o direito moderno, rompendo com a tradição romanística de que a obrigação consiste num vínculo personalíssimo. E por que ele rompeu com isso? Porque a obrigação continua sendo considerada um vínculo pessoal, mas não mais em regra personalíssimo. Essa assertiva, quais as consequências que ela traz aqui para o campo das obrigações? Ela torna possível, hoje, se trabalhar com aquilo que nós denominamos de pluralidade subjetiva, a existência de múltiplos sujeitos, seja no polo ativo, seja no polo passivo, figurando ora como credor, ora como devedor de relações jurídicas. Isso a gente vai estudar lá no campo da solidariedade, seja ela ativa, seja ela passiva, lá no campo da indivisibilidade. Bom, com isso a gente fecha o nosso encontro de hoje e vamos voltar já em breve para dar prosseguimento à nossa matéria. Bom dia.